Esse é um daqueles temas que de tão batidos ficou vazio, mesmo sendo uma coisa super séria que a gente precisa observar. Vamos pensar primeiro no nosso físico. A gente tem um corpo e a gente conhece esse corpo. A gente sabe onde dói. A gente sabe quando a gente vai aguentar mais um pouquinho ou quando, se a gente não respeitar esse limite, vai dar ruim depois. A gente aprende quando que a gente tem dor de cabeça, quando que a gente pode ter problema de estômago ou quando que não dá problema nenhum. A gente, na medida que vai vivendo dentro desse corpo aqui, a gente conhece. Galera que tem problema de visão, vocês sabem explicar a visão que vocês têm ou a visão que vocês não têm. É fácil falar disso. A gente precisa observar como que a gente é por dentro. Essa é a parte física. A parte emocional é mais ou menos o mesmo processo. Então, a gente começa a perceber os nossos limites, aquilo que pode ser superado, ou aquilo que a gente consegue evitar para não dar maiores problemas, porque a gente não consegue superar naquele momento. Você percebe? Então a gente vai começando a construir estratégias e a se observar. Essa curiosidade que a gente tem em nós mesmos. Então, por exemplo, se eu me habituo a colocar no outro a culpa por tudo que me acontece, eu vou estar sabotando meu autoconhecimento. Tudo que me acontece é porque os outros, é porque a sociedade, é porque a família, é porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou ausente da minha própria existência. Eu não só estou ausente do meu próprio protagonismo, mas pior, eu não estou percebendo as coisas que acontecem dentro de mim. Então, a gente se conhecer é a gente ter consciência. Não significa necessariamente a gente se justificar para sempre ou ficar se açoitando emocionalmente por não ser perfeito. Não é sobre isso. É sobre a gente compreender o nosso funcionamento. Então, quando a gente está, por exemplo, no meio da deficiência, a gente fala bastante em protagonismo. Quando a gente está também no meio feminino, né? O protagonismo da mulher, o protagonismo da pessoa com deficiência. Mas como é que eu vou ser protagonista de um negócio que eu não conheço? É a mesma coisa que eu falo para vocês. Oi, galera, vamos fazer uma peça de teatro. E aí vocês vão falar, legal, que papel que eu vou fazer? Não sei. Tá, tem o texto pra decorar? Não sei. Quem vai dirigir? Não sei. Mas é isso aí, vocês vão fazer a peça de teatro. Confia em mim. Não é assim que funciona. Então a gente precisa conhecer. Para conhecer, a gente precisa observar. A gente precisa começar devagarinho a se questionar. Às vezes, o que impede a gente de se conhecer é quando a gente se acostuma a dar uma resposta para tudo. Tudo. Tudo que me acontece, a minha resposta coringa é: eu sou assim, eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Tá, mas você nem se pergunta por que você é assim? Você não tem nada em você que você queira mudar? Às vezes, a gente ser de um determinado jeito prejudica nós mesmos. Às vezes, se a gente puder mudar a forma da gente ser, a gente vai ser o primeiro beneficiado. É possível mudar? Sim. É fácil mudar? Não. A gente aprende a ser como é por uma mistura de aspectos genéticos, de aspectos socioculturais e também de quem a gente é mesmo. Então existe essa mistura desses 3 fatores. Então nem a gente nasce sendo quem a gente é, nem é impossível mudar quem a gente é, mas muitas vezes a gente precisa mudar. É necessário. E se a gente não muda, a gente começa a sofrer as consequências. A gente começa a perder amigos, perder familiares, a gente começa a se isolar e começa às vezes a sofrer sem nem entender por quê. Eu gosto muito de um verso do Oswaldo Montenegro que ele fala assim: se você já me explicou, agora muda de assunto. Hoje eu sei que mudar dói, mas não mudar dói muito. É difícil mudar. É muito difícil. Dói quando a gente percebe que, na verdade, a gente vivia acusando os outros, mas muita da questão era nossa. Dói. De verdade, dói sim. Também dói perceber, às vezes, que a gente se criticava, se xingava, mas a culpa não era nossa. A gente gastou tanto tempo se xingando, repetindo xingamentos, conceitos que disseram sobre a gente que eram verdade, que a gente não aprendeu a se observar realmente. Entende? Então eu falo assim, a Joana é desse jeito. E aí a Joana pega e entende.
Ok. A Joyce disse que eu sou desse jeito. Então, quando alguma coisa acontece, ela simplesmente repete para ela mesma aquilo que eu falei. A Joana é desse jeito. Mas imagine se a Joana nunca tivesse sido desse jeito. Imagine se a minha leitura sobre a Joana estivesse errada o tempo todo. E a Joana simplesmente tenha tomado isso para si e repetido tudo. Então, autoconhecimento não é só sobre eu descobrir quanto eu sou horrível, irresponsável e mudar. Não. Autoconhecimento, muitas vezes, é eu descobrir que, na verdade, eu não sou tão ruim quanto eu pensava. Às vezes, quando a gente está no processo de autoconhecimento, a gente precisa aprender a encarar o que a gente tem de bom. Sabe? Também faz parte. Não é porque pelo autoconhecimento a gente só vai encontrar defeitos. A gente encontra virtudes também. É um processo doloroso, mas é muito bom. Porque cada vez mais a gente começa a controlar as nossas emoções e não ser controlado por elas. Então a gente no estado sem autoconhecimento, sem trabalho psicológico, a gente é um ser meio que automático, sabe? Se as pessoas são legais com a gente é legal com elas. Se as pessoas são chatas com a gente é chata com elas. Então a gente, na verdade, é tipo um espelho que vai refletir basicamente o outro. Porque como a gente não se conhece, a gente não consegue modelar as nossas ações. A gente não consegue se controlar. A partir do momento que a gente começa a se observar, vai ter coisas que você vai perceber em você que você vai achar legal. Mas vai ter coisas que você vai perceber em você que você não vai achar legal. E você vai começar a encontrar caminhos para ser diferente. Isso é muito bom. E você já teve alguma experiência de autoconhecimento? Se você já teve, conta aqui pra gente nos comentários ou no Clube da Terapia. Vai ser muito massa te ouvir.